Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir o som? Ok, então tá ótimo. Bom, Mariana, então primeiro eu vou agradecer, né? Já eu compartilho aqui a tela para vocês da nossa aula de hoje, né? Então, primeiro queria agradecer novamente pelo convite, né? A FAIP, né? O grupo FAIP, a FAEF, que eu estou aí sempre participando das palestras, né? A gente participei em algumas lives, não sei se alguém que está aqui hoje pôde participar, né? Assistiu alguns cursos, já venho participando de alguns simpósios, então para mim é sempre uma honra estar aqui. O professor Odair também sempre com essa parceria aí, né? Convidando. Então, eu espero muito que vocês gostem hoje. Eu trouxe aqui muita coisa legal para a gente conversar nessa sexta-feira, né? Muito calor aqui em Marília, mas agora à noite está um ventinho bom. Então, quem estiver aí em casa, vamos aproveitar aí essa noite, porque esse simpósio ele é um evento super bacana aí que a FAIP e a FAEF oferecem, né? Então, vamos aproveitar o máximo que der. E espero muito que vocês gostem, tá? Vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. E aí vocês me falam se tá tudo certinho para a gente já começar, tá? Vamos lá. Só um momento, pessoal. Tá aparecendo para vocês aí? Bom, então vamos começar então, né, a nossa palestra de hoje, que é sobre dificuldades e transtornos de leitura e escrita, encaminhamentos e intervenções, né? Então, a professora Mariane me apresentou aí, então eu sou a Bianca, sou fonoaudióloga, né? E eu gosto sempre de começar explicando para vocês qual que é o papel da fonoaudiologia nessa área, né? Porque muita gente não conhece, não sabe, né, que a fonoaudiologia também trabalha com essa parte de aprendizagem, então eu gosto sempre de esclarecer que a fonoaudiologia ela é responsável, né, por áreas da audição, da deglutição, da voz, da fala, mas também, né, e principalmente da linguagem, tanto falada quanto a escrita, né? E aí dentro da linguagem escrita nós temos aí essa questão dos transtornos de aprendizagem, né, que são muito falados aí, principalmente a dislexia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas dificuldades de aprendizagem e sobre esses transtornos, mas um pouco mais voltado para o encaminhamento e para a intervenção, né? Então, para o encaminhamento, no caso pedagógico, e o que vai acontecer depois com essa criança, como que vai ser a intervenção, caso ela precise de uma intervenção, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, a gente vai conversar sobre alguns instrumentos, né, que vocês podem utilizar dentro da sala de aula, como fazer esse encaminhamento, quando fazer, né, esse encaminhamento, porque às vezes a sala de aula tem muito aluno, muita criança, então fica aquela dúvida, encaminho ou não encaminho, né? Então eu vou mostrar para vocês aí meio que um passo a passo e um caminho de como vocês podem seguir para chegar na criança que vocês devem, de fato, encaminhar ou não, né? Até porque a demanda é muito grande na sala de aula e muitas vezes o professor realmente não consegue, e aí não é que não dá conta, né? Mas é muita criança para a gente avaliar, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma mais rápida, até de diminuir essa questão de diagnóstico, né? Que hoje em dia as crianças estão sendo muito rotuladas. Qualquer dificuldade que a criança já tem, tem dislexia, tem autismo. E não é bem assim, né? Então, nós precisamos aí de uma rede de apoio dos professores, dos profissionais, para a gente saber qual criança a gente realmente encaminha e qual, de fato, vai ter aí um diagnóstico que vai precisar de uma intervenção ao longo da sua vida. Bom, então, primeiramente, né, nós vamos falar sobre a linguagem escrita, como eu citei para vocês, que ela é extremamente importante, né? E ela é tão importante
que ela é algo que ela precisa ser construída de forma sistemática e ensinada por alguém, né? Porque a linguagem falada, ninguém ensina para gente, né? Nós nascemos, a criança, quando é bebê, a gente conversa com ela, mas a gente conversa normal com essa criança, né? Ninguém chega e fala só sílabas ou só letras, da mesma forma que na linguagem escrita. Nós conversamos normalmente e é algo que é inato, né? Nós nascemos com essa capacidade de falar, de se comunicar, e nós vamos aprendendo com o meio. Já a linguagem escrita, ela é um pouco mais complexa, porque ela precisa ser ensinada por alguém, né? Ela tem uma idade correta para ser ensinada, precisa de uma pessoa correta que tenha formação para esse ensino e precisa ser construída de forma sistemática. Então, eu tenho uma ordem, eu não vou chegar para uma criança e dar um texto, dar um livro para ela ler com 6 anos de idade, um dicionário. Eu tenho uma ordem que eu vou ensinar essa criança, né? Eu vou expor ela as letras, vou expor ela as sílabas, né? Então, eu vou, aos poucos, eu tenho uma ordem, uma sistematicidade para ensinar para essa criança como que ela vai aprender a ler e a escrever. E além disso, a linguagem escrita, ela exige maturidade. O que é essa maturidade? Maturidade cognitiva, linguística, emocional e neurológica, né? Então, a linguagem escrita, eu preciso que a pessoa tenha uma boa cognição, né? Uma capacidade linguística, uma boa questão emocional também, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos transtornos, mas quando a criança ela tem algum problema emocional, alguma questão emocional na vida dela, pode ser que ela tenha dificuldade de aprendizagem. Então essa criança ela precisa ter uma maturidade emocional para que ela consiga ali aprender de uma forma eficaz e principalmente a maturidade neurológica, né? Porque os transtornos de aprendizagem, eles são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, no decorrer do desenvolvimento neural da pessoa, da criança, acontece alguma falha. Então, eu preciso que essa criança tenha essa maturidade neurológica, junto com a maturidade emocional, linguística e cognitiva, né, para que ela consiga aprender aí de fato a linguagem escrita. E quando eu digo linguagem escrita, pessoal, eu estou falando de todas as habilidades, né? Escrita, leitura, compreensão, enfim. É só a nomenclatura que nós falamos linguagem escrita, mas na verdade eu estou falando de todo o conteúdo da aprendizagem, né? Da linguagem escrita. Então, a linguagem escrita, ela é algo que exige muita maturidade e que por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é tão fácil assim da criança aprender, né? Então, se ela tem uma dificuldade, tem alguma coisa ali que está acontecendo. E aí, como que eu percebo isso, né? Como eu falei para vocês que eu ia mostrar etapas para vocês, para a gente chegar nesse encaminhamento. Eu tenho algo que é chamado de rastreio, né? Também é chamado de triagem, enfim, a nomenclatura aí vai ser diferente em alguns textos, em algumas abordagens, mas todas fazem a mesma coisa. O que é esse rastreio? Ele é utilizado para identificar as crianças da sala de aula que precisam de monitoramento ou de acompanhamento, né? Precisam de reforço, ou que precisam ser encaminhadas para uma avaliação específica, né? E aí, essas medidas de rastreio, como que ela é feita? Através de avaliações breves, tá? Então, não é uma avaliação grande que eu vou fazer com essa criança, dias com essa criança, não é isso, são avaliações breves, justamente para aquilo que eu disse no início, para ajudar, né, tanto a criança quanto o professor. Então, são avaliações curtas, que é possível fazer com toda a sala de aula, e que permitem vocês tirarem várias conclusões, né? Então, quais são as crianças que estão em risco, ou seja, né, que o desempenho de leitura e escrita está abaixo do esperado para a idade dessa criança, e aqueles que não estão em risco, né? Porque às vezes eu posso ter uma criança com dificuldade de aprendizagem, mas que com uma intervenção, né, com um acompanhamento, ela já passa essa dificuldade. Mas eu tenho crianças que não passam, né, ou que já apresentam dificuldade desde o primeiro ano. A criança chega no primeiro ano, o professor já fala, olha, esse aqui, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, com esse rastreio, nós conseguimos
ver qual é a criança que realmente tem o risco para ter uma dificuldade maior lá para frente, né? Quando demandar aí uma capacidade cognitiva um pouquinho maior no segundo, no terceiro ano, e diminuir os falsos positivos, né? Que é o que a gente chama de falso positivo, quando eu acho que uma criança tem um transtorno, uma dislexia, e na verdade era só uma dificuldade. E aí, para fazer esse rastreio, eu trouxe alguns instrumentos para mostrar para vocês, né? Por quê? Porque eu vou bater muito nessa tecla aqui hoje, né? Porque como a professora Mariana me apresentou, eu faço parte do laboratório de investigação dos desvios da aprendizagem, que é o LIDA. E lá nós fazemos não só atendimento, né, fonoaudiológico, como também pesquisa. Então, eu também faço pesquisas, né, desenvolvendo procedimentos de avaliação, de intervenção. E é muito importante, nós que trabalhamos com a educação, principalmente, nós trabalharmos com prática baseada em evidência científica, tá? O que que é isso? Eu preciso utilizar protocolos que têm normativas, ou seja, eu preciso ter um protocolo para me apoiar, uma base. Então, olha, essa criança aqui acertou tantas palavras e essa daqui acertou tantas. Qual que está melhor? Qual que está no desempenho adequado? Qual que é médio? E isso a gente precisa ter uma base, né? A gente não pode tirar igual agora tem bastante meme, né? A gente não pode tirar de vozes da nossa cabeça, né? Segundo vozes da minha cabeça. A gente não pode fazer isso. A gente precisa ter uma base literária, uma base científica. Então, esses instrumentos que eu vou mostrar para vocês, eles trazem o que nós chamamos de normativa, né? Que você consegue se basear no desempenho da criança e dizer com segurança se aquele desempenho está adequado ou não, tanto para o ano escolar que aquela criança está, quanto para a idade dela, né? Porque foi feito todo um estudo por trás, uma estatística que permitiu, né, verificar qual que é a normativa. Então, o primeiro instrumento que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Ele se chama Protocolo de Avaliação de Habilidades Cognitivo-Linguísticas. Ele é um protocolo que ele pode ser aplicado tanto em versão coletiva, ou seja, com a sala de aula toda, ou individualmente, né? Então, eu posso fazer ele com toda a minha sala, ou se eu quero uma atenção maior para uma criança, eu faço de forma individual. E aí ele vai ter provas de ditado de palavras, matemática, leitura, habilidades metafonológicas, né? Quando eu digo habilidades metafonológicas, eu estou falando de habilidades da famosa consciência fonológica, né? Por que eu estou chamando de metafonológica? Porque são as habilidades que fazem parte da consciência fonológica. Então, rima, aliteração, manipulação de sílabas, de sons, né? Quando eu faço adição de sílabas para formar palavras novas. Então, é isso que eu quero dizer com habilidade metafonológica. E memória operacional fonológica, que é a memória que eu preciso ter para fazer a leitura, né? Que eu retenho a informação fonológica e aí eu lembro no momento da leitura. E esse protocolo ele é para crianças de 9 a 12 anos de idade. Então, como o nome já diz, ele é um protocolo de avaliação de habilidades cognitivo-linguísticas. Então, ele pega uma amplitude maior aí de habilidades para você avaliar a criança e ele permite que você tenha uma visão maior do seu grupo classe, né, dos alunos da sua sala. E eu também tenho um protocolo que se chama Protocolo de Identificação Precoce dos Problemas de Leitura. Ele se chama IPPL. Esse protocolo ele já é para crianças menores, do primeiro e segundo ano, e ele pode ser utilizado em um modelo que se chama RTI. Guardem bem essa sigla, gente, para depois vocês procurarem, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem me procurar, porque o modelo RTI, a gente está lutando bastante para que ele seja implementado em todas as escolas. Por quê? Ele é um modelo de resposta à intervenção. Então, ele é um modelo que vai me permitir filtrar as crianças para que chegue lá na avaliação clínica realmente só as que realmente têm um transtorno e que aquelas que têm a dificuldade consigam sanar isso antes, né? Então, ele é um modelo que ele começa primeiro pela sala inteira, depois em grupos menores e depois individualmente. Então, ele vai filtrando e aí a criança que tem dificuldade vai
perdendo essa dificuldade, e aquela que realmente tem um transtorno, algo maior, chega de fato para avaliação, né? Então, ele ajuda ajuda as duas pontas, né? Tanto a escola, para não ter tantas crianças com dificuldade, quanto lá na clínica, para não chegarem crianças com um falso positivo que a gente comentou, né? Então, esse protocolo, hoje em dia, ele é utilizado nesse modelo RTI, mas ele também pode ser utilizado por vocês na sala de aula, porque ele vai avaliar habilidades que são preditoras para o desempenho de leitura e escrita. Então, ele é habilidades um pouco mais simples do que esse anterior que a gente viu, né? Então, são habilidades de leitura compartilhada, conhecimento de letra, do alfabeto. Então, são habilidades mais básicas que condizem aí com o ano escolar que ele foi feito, que é o primeiro e o segundo ano. E aí nós temos também esse teste que se chama TDE, que é o teste de desempenho escolar. Ele já é feito para o primeiro ao quinto ano e ele tem provas de ditado, leitura e matemática. E aí com ele você consegue saber se o desempenho da criança está acima do esperado, se está na média ou se está abaixo do esperado, tá? Então, esses protocolos vocês podem utilizar em sala de aula para fazer a avaliação, a triagem, né? Sempre importante fazer no começo do ano e no final do ano para ver como que melhorou o desempenho da criança. Agora, na pandemia, principalmente, né? Quando voltarem às aulas, todas as crianças precisam passar por um rastreio para a gente ver como que está a situação dessas crianças. Então, eles são utilizados sempre para você ter um rastreio de como que está o desempenho da sua sala de aula e também para você ir comparando como que está o desempenho do começo do semestre, no final do semestre, e para ver qual criança aí que tem a dificuldade e qual não tem. Claro que você vai perceber isso ao longo das suas aulas, no dia a dia, mas com esse teste você consegue ter uma resposta ali baseada na prática, né, na evidência científica, e elaborar melhor o encaminhamento, né, que é o nosso tema de hoje. E aí, ok, né? A gente fez o rastreio, aplicou o protocolo, fez as provas, mas o que eu vou observar? Eu vou só corrigir ali certo e errado e ver qual que é o desempenho? Não, né? Eu preciso observar outras coisas, outros aspectos, porque a linguagem escrita, ela é um mundo, né? Então a leitura não é só acerto e erro, não é só acertou a palavra, errou a palavra, ela é um mundo, né? Então, na escrita, o que eu vou observar? Olha só quanta coisa. Na escrita, eu vou observar como que é a pega do lápis, né? Porque eu tenho uma pega correta do lápis para ser feita, que é chamada da trípode dinâmica, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas a mão da criança, ela tem uma pega correta do lápis e tem muita criança que pega errado esse lápis, né? Tem gente que até hoje, quem tem calo no dedo, eu tenho, vai entender bem. A escrita não é para dar dor no pulso, não é para dar dor nos dedos, não é para ter calo, né? Então, quem tem esse calo, quem tem essa dor no pulso, já saibam que a gente tem essa pega errada, né? Então, eu tenho que observar como que a criança pega esse lápis, né? Qual que é a preferência manual dela, se é direita, se é esquerda. Eu tenho que observar os erros, e quando eu digo erro, não é só acerto e erro, né? Eu também estou falando de ortografia. Então, a ortografia são as regras, né? Então, essa criança, ela sabe utilizar as regras ortográficas? Ela sabe qual letra utilizar antes do P e do B, né? Que é o M, antes do P e B, M. Ela sabe quando ela tem que colocar acento? Então, eu tenho que observar essas regras. Eu tenho que observar a organização da folha. Se é uma folha com linhas, se a criança pula linha, né? Se ela não respeita o limite da linha, se ela dá parágrafo. Tenho que observar a velocidade, né? Porque a gente sabe que tem crianças que copiam mais rápido, outras que copiam mais devagar, e aí tem aquele problema de ir apagando a lousa, né, enquanto escreve, porque eu tenho crianças, principalmente as crianças com transtorno, elas têm uma velocidade de escrita mais lentificada, tá? Elas copiam devagar, porque elas têm uma dificuldade tanto da escrita quanto de processamento visual, que é a dificuldade que se chama dificuldade visomotora, de coordenar, né, o processamento visual com o motor. Então, eu tenho que observar como que essa criança escreve, né, a velocidade. A grafia, né, a grafia, gente, ela é diferente da ortografia.
Ortografia são os erros ortográficos. A grafia é se a criança tem uma letra que dá para entender, né? O traçado da letra, que a gente chama erroneamente de letra bonita e letra feia, né? Mas não é isso, é o traçado, porque pensa bem, se a criança já tem uma pega que não é correta do lápis, se ela não consegue prestar atenção, ela vai ter uma letra com a grafia um pouquinho diferente, né? Eu tenho que observar isso também, porque isso pode ser, né? Claro que não, a criança não vai ter esse transtorno, mas como a gente está comentando aqui de transtornos, eu tenho a disgrafia. Aí a disgrafia é o quê? É a criança que não consegue ter uma grafia correta. Que aí entra a questão do caderno, né? De caligrafia, que era bastante utilizado. Então, grafia diferente de ortografia, tá? Grafia é a forma da letra, ortografia é a qualidade do erro, né? E o conteúdo, principalmente quando eu falo de texto, como que está o texto dessa criança, né? Se ela conseguiu elaborar um texto, se ela coloca vírgula, se não coloca pontuação. Então, a escrita não é só acerto e erro, vejam, é um monte de coisas que eu tenho que observar, né? E a leitura também, né? A leitura também não é só acerto e erro. Na leitura, eu preciso observar se a criança reconhece as letras, né? A decodificação. O que é a decodificação? É a leitura propriamente dita. É a correspondência grafema, fonema, ou seja, correspondência da letra com o som. Se a criança consegue associar aquela letra que ela está lendo com o som correto, né? Se ela decodifica. A compreensão, então, se a criança lê uma palavra e sabe o que ela significa, lê um texto e sabe o que significa, compreendeu aquele texto. A fluência de leitura, né? Porque a fluência de leitura ela é muito importante. Inclusive, a fluência de leitura alterada é uma das primeiras manifestações da dislexia. Então, a fluência de leitura alterada, ela pode me dizer muita coisa. Então, eu preciso ver se essa criança lê muito rápido, se ela lê muito devagar, se ela lê silabando, letra por letra, né? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Na velocidade, né? Como eu falei, se está muito rápido. E na prosódia, né? Porque eu tenho crianças que leem o texto, que até leem numa fluência adequada, lê rapidamente, mas é aquele texto monótono, né? Que não tem uma variação linguística. Por isso que sempre que a gente vai ler história, a gente tem que colocar entonação na nossa voz, né? Respeitar os pontos, porque isso é muito importante para uma leitura fluente, né? Eu preciso ler um texto com entonação, né, de acordo com a pontuação, de acordo com o teor daquele texto, se é um texto mais de terror, se é um texto mais feliz, eu preciso colocar isso na minha voz, é a minha voz que vai mostrar a minha entonação, né, a prosódia, qual que é o conteúdo daquele texto. Então, eu tenho que observar como que a criança está fazendo isso também, ok? E aí, né, além disso, além do rastreio, então eu faço o rastreio, observo, e esses aspectos que eu coloquei, gente, de observação, não é só no rastreio, não, tá? A gente tem que observar isso sempre durante o nosso dia a dia, durante a aula, né, durante na prova, né, observar tudo isso na parte escrita. Não é só no rastreio, mas como aqui a gente está falando desse rastreio, então vocês vão observar isso no rastreio, para depois ir para o segundo passo, que é uma entrevista estruturada, né? Essa entrevista estruturada, ela se parece bastante com aquela quando a gente vai no médico a primeira vez, né? Quando a gente vai no ambulatório, que a enfermeira faz com a gente, que se chama anamnese, que eles perguntam para a gente o nosso nome, perguntam detalhes da nossa vida, e aí a gente fica pensando, nossa, para que ele quer saber isso? Mas isso é muito importante, porque é isso que vai fornecer informações para o médico chegar no seu diagnóstico. E é a mesma coisa com a criança, tá? E vocês também podem fazer essa entrevista estruturada com os pais. É tanto que eu trouxe um protocolo, mas também vou mostrar outras perguntas, que se chama Entrevista Estruturada para Professores. Né? Esse procedimento, ele é da fonoaudióloga Marília Seno. A fonoaudióloga Marília Seno, ela é a fonoaudióloga educacional aqui da Prefeitura de Marília, e ela desenvolveu esse procedimento
para professores, psicopedagogos fazerem nas escolas, né? Diretores, coordenadores, enfim. Com essa entrevista, o que vocês conseguem? Resgatar com os responsáveis fatos importantes da vida da criança que possam justificar ou explicar o comprometimento dela. Por quê? Se eu tenho uma criança com uma alteração de leitura e de escrita, eu preciso saber como é na casa dela, o que acontece na vida dela, né? Principalmente para eu saber se trata de uma dificuldade ou se pode ser um transtorno. E isso eu vou perceber com esses dados aqui, que são dados pré, peri e pós-natais. O que significa isso? Dados durante a gravidez da mãe, né, antes da criança nascer, durante a gravidez, depois que nasceu. Né? Então, eu preciso saber isso, principalmente quando eu estou pensando num transtorno. Por quê? O transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno, lembra que eu falei no começo, do neurodesenvolvimento. Então, a criança, enquanto ela está na barriga da mãe, ela vai ter um desenvolvimento neural e algo vai acontecer ali durante os 6 meses, mais ou menos, de gestação, que vai desenvolver algum transtorno, no caso das crianças que têm dislexia, né? Então, eu preciso saber como foi essa gravidez, se ela foi tranquila, se a mãe tomou medicamento, eu preciso ter esses dados para eu começar a ter uma noção do que está acontecendo com aquela criança. Desenvolvimento da linguagem, da fala, né? Se foi uma criança que demorou para falar, que demorou para andar, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento, né? E nós precisamos perguntar sem julgamentos, tá? E sem comparar também, porque sempre tem aquela, que a mãe fala, ele andou com 3 anos, mas eu não vi diferença, porque o meu vizinho andou com 4. Não é para comparar com outra criança, né? A gente precisa da informação daquela criança sem comparar com outra. Porque senão a gente sempre vai mascarar, ou vai minimizar, ou aumentar, às vezes, né? Porque o da minha vizinha andou com 9 meses, ele já está com 1 ano e não está andando. Então, sem comparar, acalmar as mães também, né? Quando a gente conversar, para não comparar. E nós, né, da educação, pedagogos, nós também não podemos fazer essa comparação. Por isso que é importante fazer tanto o rastreio quanto a entrevista. Porque às vezes a gente fala, o Pedro ele vai mal, só que o José é pior ainda. Então, deixa lá o Pedro e eu vou dar conta aqui do José. E não é assim, né? Cada criança tem o seu desempenho, tem o seu tempo, tem a sua história, que é importante a gente perguntar para os pais para essa história ser contada. Então, por isso que é importante essa entrevista, até para fins de ter o arquivo da criança e principalmente do encaminhamento. Né? Então, dados escolares, perguntar para os pais, para os responsáveis, como que é essa criança em casa, com a tarefa, né, com as atividades de leitura e escrita. E os hábitos dessa criança também é importante. Se ela lê em casa, se ela não lê, como que ela é na vida dela, se ela faz amizade facilmente. Porque eu preciso de perguntas, gente, que sempre vão me direcionar para um norte. Né? Então, se eu estou desconfiada que aquela criança tem, por exemplo, um transtorno de aprendizagem, eu preciso perguntar isso para a mãe, né? Como que foi esse desenvolvimento? Porque o transtorno, a gente vai falar mais para frente, mas ele acomete a criança desde pequena, já tem sinais. Então, eu preciso saber se os pais perceberam esses sinais. Porque às vezes eu posso estar achando que é um transtorno e o pai vai falar para você, não, ele nunca apresentou nada, né? Ou às vezes eu acho que não é nada e o pai me conta o contrário. Então, por isso que eu preciso fazer essa entrevista estruturada. E aí, depois disso, né, eu fiz o rastreio, fiz aí a entrevista com os pais, e agora? Né, o que eu faço com esse tanto de informação que eu tenho comigo? Encaminhar. Né? No caso da criança ter alteração, eu preciso encaminhar agora essa criança. E como que eu vou fazer? Para onde que eu vou encaminhar? Né? Como que eu vou fazer esse encaminhamento? Então, eu trouxe aqui para vocês, perdão, eu trouxe aqui para vocês um modelinho de aspectos a serem descritos para encaminhamento. Esse modelo, ele foi feito pela prefeitura da cidade de Araçatuba, pela fonoaudióloga educacional de lá, que é a Thaís Chiaramonte, né? Eu coloquei aqui o arroba, né, no Instagram dela, que se vocês quiserem essa entrevista, vocês conversam com ela, né, que ela pode passar para vocês.
que ela é uma colega de laboratório, então ela desenvolveu esse modelo de aspectos a serem descritos por encaminhamento. Mas não é obrigatório, tá? Ela criou o modelo, aí cada um cria o seu modelo de acordo com o seu rastreio, com a escola que trabalha, enfim. Que às vezes a escola também tem uma política de encaminhamento. Então, como que a gente vai fazer, né, esse encaminhamento? Normalmente é redigido um ofício, né, um documento de encaminhamento, juntamente com a gestão escolar. Então, o professor, se ele vai encaminhar, todos da escola precisam estar cientes disso, né, a direção, a coordenadoria. Eu preciso selecionar o local para onde eu vou encaminhar essa criança, né, se eu vou encaminhar para a rede SUS, se vai ser um encaminhamento particular. E por isso também que é importante a conversa com os pais, né? Porque tem pais que falam, não, eu prefiro levar num profissional de confiança, eu prefiro levar nesse profissional. Então, precisa decidir para onde que eu vou encaminhar, porque dependendo de onde eu vou encaminhar essa criança, a política do encaminhamento muda um pouco. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber qual local que eu vou encaminhar. Eu preciso também selecionar o profissional que eu vou encaminhar, de acordo com as manifestações. Então, aqui no caso, coloquei o exemplo do fonoaudiólogo, porque eu sou fonoaudióloga, e porque a gente está falando dessas alterações de linguagem escrita. Mas claro que eu posso ter crianças que eu falo, eu preciso encaminhar para o oftalmologista, preciso encaminhar para o né, neurologista, para o psiquiatra, enfim. Porque eu tenho várias alterações dentro da sala de aula, né? Eu tenho várias crianças, então cada uma pode apresentar certo tipo de dificuldade, mas aqui no caso da dificuldade de aprendizagem, o exemplo que eu coloquei é o encaminhamento para o fonoaudiólogo. Eu preciso descrever os dados da minha entrevista, né? Então, se eu fiz a entrevista, eu preciso contar um pouco nesse encaminhamento o que eu observei nessa entrevista, né? Então, olha, a mãe contou que fez o uso de tal medicamento, contou que em casa ele não presta atenção na tarefa, né? Que ele teve dificuldade na fala. Eu preciso contar isso no encaminhamento para quem pegar esse encaminhamento, o profissional que for ler esse encaminhamento, já ir tendo uma noção de quem é a criança, de qual que é o quadro, do que ele precisa observar quando essa criança chegar para ele. Então, você vai facilitar para ambas as partes, para o profissional que você vai encaminhar e para você também, né? Porque se chega um encaminhamento, e isso acontece muito, né? Chega para a gente na clínica para fazer avaliação, e aí está escrito um papel escrito solicito avaliação, obrigada. E aí a gente fica, avaliação do quê? Para quê? Qual avaliação? O que é para a gente avaliar? Né? Porque a gente precisa ter um norte também. Porque aí, às vezes, a gente fala, é avaliação de leitura escrita. E aí a gente começa, e aí o pai fala, não, é porque ele não fala, ele não conversa. Então, sempre descrevam o que vocês querem, né, para esse profissional. E descreva a queixa do escolar, né? Então, olha, se você está encaminhando por conta da leitura escrita, então o João apresenta a leitura lentificada, erro de substituição de letra, então ele troca uma letra por outra, e ele não compreende o que ele lê. Né? Porque, como eu falei, para o profissional já ir tendo uma base, uma noção de qual que é o erro que você observou, qual que é a dificuldade que você observou. Descreva se o aluno tem alguma deficiência já, né, ou algum diagnóstico. Então, eu posso ter uma criança que já tem um diagnóstico, que já tem uma dificuldade, e eu quero encaminhar para outro profissional. Isso daí não tem problema. Então, eu tenho uma criança que já tem um diagnóstico de autismo e eu estou percebendo outras dificuldades. Quero encaminhar. A intervenção que ele está fazendo, a terapia, não é para isso. Você pode encaminhar, mas aí você descreve. Né? Esse aluno já é diagnosticado com tal quadro, se ele for diagnosticado, tá, gente? Sem achismo, né? Sem, olha, eu acho que ele tem autismo, não. Se ele for diagnosticado, a gente coloca, né? E isso para descrever ainda mais o encaminhamento. Descrever dados referentes ao comportamento da criança e autonomia. Então, se é uma criança que vai ao banheiro sozinho, que faz amizade com facilidade, se é uma criança mais quieta na sala de aula. Só que isso daqui, gente, muito cuidado com esse tópico, porque também tem os encaminhamentos que colocam essa parte demasiado e não coloca nada referente ao encaminhamento. Né? Então, o encaminhamento vem inteiro. O João é lindo, é fofo, tem amigo, me dá cartinha, pede para ir no banheiro, é educadíssimo,
tem o material lindo, a roupa limpa, e aí no final não tem nada no encaminhamento, né? Então, precisa ser balanceada essas informações. Eu preciso descrever um pouquinho da personalidade da criança, descrever a dificuldade dessa criança. Eu preciso, no meu encaminhamento, eu preciso contar mesmo a história da criança para que o profissional saiba, perceba a importância desse encaminhamento e já tenha o norte do que fazer quando essa criança chegar para ele, né? E descreva o que você quer desse profissional. Então, depois de contar toda essa história, né, aí sim, eu solicito avaliação específica de leitura escrita. Eu solicito avaliação de fala. Eu solicito avaliação neurológica. Né? Porque também não adianta mandar tudo escritinho e não solicitar nada, porque aí fica um documento, né, que não tem nenhuma validade, não tem nenhuma finalidade, na verdade. Então, eu preciso contar essa história e descrever, olha, eu solicito por gentileza uma avaliação de leitura escrita por conta desses erros que eu observei, ok? Só que aí, né, como nem tudo na vida são flores, eu preciso ter alguns cuidados aí para encaminhar essa criança, né? E aí esses cuidados que eu trouxe aqui, gente, eles são não só para os professores, mas para todos os profissionais, tá? Então, eu preciso escolher as palavras corretas ao passar uma orientação. Né? Então, como eu falei, é um documento que você está redigindo. Então, não colocar ele tem a letra feia, ele é chato, ele é chatinho. Isso não são coisas nem de se dizer, quanto mais de colocar num documento, porque o documento ele pode passar por várias pessoas, né? Pela prefeitura, pela Secretaria da Educação, da Saúde, enfim. Então, cuidado ao escrever sobre a criança no documento. Só diga aquilo que você tiver certeza, né? Então, como eu disse, eu acho que ele tem autismo, olha, eu acho que ele tem dislexia. A gente pode achar, a gente não está errado em achar. A gente, inclusive, tem que achar para fazer um encaminhamento. Mas eu não posso colocar achismos em um documento, né? Então, só diga aquilo que tem certeza. Olha, ele não sabe fazer atividades de leitura. Você tem certeza, você fez uma avaliação daquilo. Você tem dados que comprovam aquilo. Então, diga o que você tem certeza. Atente-se para questões relacionadas à sua área, que aí já tem um link um pouco com isso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar, olha, ele tem autismo. Porque isso não é da área da pedagogia nem da fonoaudiologia também, tá? A fonoaudiologia, a gente só trata o autismo, mas quem diagnostica o autismo é o psiquiatra, o neurologista, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar daquilo que compete à nossa área, principalmente em documento. Então, percebam que essas informações que eu estou dando é meio que para proteger a gente mesmo, porque a partir do momento que a gente coloca em um documento, aquilo vira oficial. Né? E você está falando da vida de uma criança, então tem que tomar muito cuidado. Quem emite receita de medicamentos é somente o médico. Né? E por que eu coloquei isso? Porque agora a gente está numa onda, né, de medicamento. Ele não para quieto? Ritalina. Ritalina. E eu estou vendo bastante hoje em dia também no Facebook, algumas pessoas comentando, eu tomei Ritalina para estudar e foi ótimo. Não façam isso, gente. A Ritalina é um medicamento que ele é super forte, ele tem que ser recomendado, né? Que ele vai modular a atenção. Muitas crianças com TDAH tomam Ritalina. Então, é um medicamento que ele é prescrito, ele não deve ser tomado e nem emitido receita ou indicado por nenhum profissional, somente pelo médico que é apto para isso, tá? Laudos e diagnósticos devem ser feitos pelo profissional correto, por isso a importância do encaminhamento, né? Então, eu não posso laudar que a criança tem dislexia, né? O professor não pode dar esse laudo. E só tirando um mito, né, gente? Não é só o médico que lauda a dislexia, tá? Nós, fonoaudiólogos, nós temos a formação para laudar a dislexia também. Claro que a gente faz uma avaliação multidisciplinar com fonoaudiólogo, neuropsicólogo, neurologista, mas o fonoaudiólogo, ele tem a formação para dar esse diagnóstico, principalmente porque a dislexia, ela é um transtorno específico de linguagem, né, de aprendizagem. E quem que avalia isso? A fonoaudiologia. Né? Só o neurologista sozinho, ele não tem a formação para diagnosticar a dislexia sozinho. Ele precisa das outras áreas também. Tá? Então, a gente precisa do pedagogo, do psicopedagogo, às vezes até de outros profissionais, porque é um diagnóstico
muito extenso, né? Muito amplo, que precisa de uma equipe multidisciplinar. E faça quantos encaminhamentos julgar necessário. Então, olha, eu acho que ele precisa de fono e eu acho que ele também precisa ir no psicólogo. Tudo bem. Você só tem que ter um bom argumento, né, para colocar no seu encaminhamento, que vai ser diferente, né? Para fono, você vai colocar questões relacionadas ao desempenho fonoaudiológico, então de fala, de linguagem escrita, e para o psicólogo, questões emocionais que você tem observado nessa criança. E aí, o processo de avaliação fonoaudiológica, de novo, né? Eu trouxe fonoaudiológica porque eu sou fonoaudióloga, então eu vou passar um pouquinho mais por essa parte para vocês. A avaliação em linguagem escrita, ela vai exigir do fonoaudiólogo conhecimento de questões relacionadas a aspectos biológicos, sociais e educacionais, que é parecido com o que o professor também vai observar, né? Porque tem muitas crianças que têm dificuldade para aprender. Porém, como eu já disse, isso não significa que a criança vai ter um transtorno, como a dislexia ou um transtorno mais global. Por isso que é importante a atuação do professor no rastreio e no encaminhamento correto, né? Porque não é toda criança que tem transtorno, a gente não pode sair rotulando as crianças. E é importante, como eu já citei, né, a equipe multidisciplinar na avaliação dessa criança. Então, a avaliação do psicólogo, neuropsicólogo, né, para avaliar questões emocionais, atencionais, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, neurologista, terapeuta ocupacional, né, a terapeuta ocupacional vai entrar na parte de questões de coordenação motora fina, principalmente, da pega do lápis, pedagogo, né? Por quê? A família e o pedagogo, eles são extremamente importantes, porque são vocês, né, que vão fornecer as informações mais importantes para essa avaliação diagnóstica, né, para delinear esse perfil. Então, é muito importante esse rastreio, esse encaminhamento, é o ponto de partida, é o mais importante de todos, né? Porque sem a escola, sem o professor, a gente não consegue saber como que essa criança nessas questões de aprendizagem, até porque a criança ela vai na fono uma vez por semana, mas aonde que ela fica todos os dias? Na escola, né? Então, o papel da escola é extremamente, e se não o mais importante, durante todo esse processo de encaminhamento e de avaliação. E aí, né, por que eu preciso disso? Porque eu preciso saber qual criança que tenha dificuldade ou que tenha um transtorno. Então, vamos falar um pouquinho agora da dificuldade de aprendizagem. Ó, eu fiz encaminhamento, né? Então, agora o que vai acontecer com essa criança? Será que ela tem uma dificuldade de aprendizagem? E aí já atentem-se aqui nessas questões para aquelas perguntas que a gente vai fazer lá para os pais, né? Então, a dificuldade ela pode ser emocional, ela pode ser ambiental. Então, emocional, se a criança tiver com algum problema em casa, com os pais, né? Quando os pais se separam, algum problema na família. Questão ambiental, então como que é na casa dessa criança, como que é o sono dessa criança, se essa criança dorme bem, se ela se alimenta bem, né? Porque eu tenho muita criança que às vezes eu falo, ela tem dificuldade, mas tá com sono, mas aí essa criança vai dormir 3 horas da manhã para estar na escola 7 horas, né? Então eu tenho que observar toda essa questão ambiental, como que é na casa dela, sono, alimentação. E ela também pode ser de uma causa orgânica, ou seja, não está acontecendo nada emocional, nada ambiental, mas eu tenho algo de dentro para fora, que é orgânica, que são os casos dos transtornos de aprendizagem. Então, a principal diferença entre as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem é a etiologia. O que é a etiologia? É a causa ou origem de um fenômeno. Então, na dificuldade de aprendizagem, o que vai causar aquela dificuldade são fatores externos à criança. E no transtorno, são fatores internos à criança. Então, é muito importante eu perguntar tanto essa questão de desenvolvimento da criança, de linguagem, né, de motor, quanto como que é a rotina dela em casa, porque eu tenho diferença entre esses dois transtornos, essas duas dificuldades. E aí, esse quadro, eu gosto dele porque ele é bem bacana para mostrar essa diferença entre a dificuldade e os transtornos de aprendizagem. Por quê? Esse quadro ele vai mostrar
Aí na primeira coluna vocês têm os fatores desencadeantes e os fatores agravantes, ou seja, o que vai desencadear, né, causar aquela alteração, e o que vai agravar, o que vai piorar. Então, nas dificuldades de aprendizagem, eu tenho como fator desencadeante, né, que vai causar fatores relacionados à metodologia de alfabetização, né, para ela, para o estilo cognitivo dela de aprendizagem, os fatores emocionais, como eu já expliquei para vocês, e os socioeconômico-culturais. Então, se é uma criança que tem uma boa alimentação, né, como que é na casa dela. E isso, todos esses fatores vão agravar. Quanto mais eu tiver essas dificuldades de metodologia, essa questão emocional, socioeconômica, mais a criança vai ter dificuldade, isso vai piorar. E no transtorno de aprendizagem, né, na dislexia, o que vai desencadear, ou seja, o que vai causar, é diferente, porque são fatores genéticos. Então, a dislexia, ela é um transtorno que ele é de uma herança genética. Não significa, gente, que o pai ou a mãe vai ter dislexia e a criança vai ter. A genética, às vezes, ela pula de geração, né? Não é o mesmo transtorno, às vezes pode ser outro transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso que é importante também perguntar na hora da entrevista, tem alguém na família da criança que tem uma dificuldade parecida com a dela? E fatores neurológicos, né, de neurodesenvolvimento. Então, isso vai desencadear. Mas os fatores agravantes da dificuldade tem a herança genética, né, tem o código genético da alteração, tem alteração neurológica, e se ela não está exposta a uma metodologia de alfabetização adequada para ela, se ela tem alguma alteração de fator emocional ou socioeconômico, isso vai piorar, né? Por isso que a gente vê muito por aí que fala, tem níveis de dislexia. Não é isso. Cada criança é de um jeito, cada pessoa tem um desenvolvimento, tem uma família, tem uma rotina. Então, eu tenho crianças que vão ter um desempenho melhor porque provavelmente ela tenha maior estímulo em casa, né? Ela tenha uma maior demanda ali de ajuda na casa dela, diferente de outras crianças que chegam em casa e os pais não ajudam, né? Ou ela tem alguma alteração emocional. Então, isso vai divergir muito de uma criança para outra, ok? E as dificuldades de aprendizagens, o que elas são? Né? Uma definição, elas são um grupo de manifestações que vão causar baixo rendimento em leitura, escrita e matemática. Mas eu preciso, né, ver que elas são transitórias, ou seja, pode ocorrer no primeiro ano, passar, depois ocorrer lá no terceiro ano, passar, e elas vão ocorrer no processo de aprendizagem, ou seja, a criança vai ter um desenvolvimento normal ali quando bebê, quando criança, e lá na vida escolar dela que ela vai apresentar alguma alteração. Tá? Então, ela teve um desenvolvimento normal de fala, motor. Então, por isso que é importante perguntar isso durante a entrevista. E ela pode ser a primeira manifestação da dislexia também, por isso que eu tenho que ficar atento. E elas vão levar ao fracasso acadêmico, né, atingem um grande número, eu sempre tenho bastante criança com dificuldade, que fazem com que as crianças aí não acompanhem as atividades em sala de aula. Já os transtornos de aprendizagem, eles são diferentes da dificuldade. Lembra da imagem? Eles vão acontecer, a gente vai perceber sinais desde o desenvolvimento ali quando bebê, e isso vai acompanhar a pessoa para o resto da vida dela, tá? Então é algo que a criança vai apresentar e por mais, né, que a gente trate, não tem cura. Então, o transtorno de aprendizagem, a dislexia, ele não tem cura, mas tem como a gente diminuir essa dificuldade a partir de acompanhamento, de terapia, né? A criança, ela vai aprendendo a lidar com aquela dificuldade que ela tem e ela vai minimizando. Por isso que é importante, porque se eu não entro com uma intervenção, se eu não encaminho essa criança, cada ano vai aumentando a demanda cognitiva e a cada ano ela vai tendo mais e mais e mais dificuldade, vai agravando. Então, por isso que eu preciso intervir, preciso encaminhar quanto antes para que essa criança tenha uma intervenção adequada o quanto antes.
E aí, quando eu falo de transtornos de aprendizagem, eu tenho dois tipos, né? Eu tenho a dislexia e eu tenho os transtornos de aprendizagem, que é uma forma mais global, que é a alteração não só de leitura, mas também de escrita, né? Como a desortografia, a disgrafia, a descalculia, que é na matemática. Então, a dislexia, ela é um transtorno que vai acometer mais a criança na leitura e na escrita, e o transtorno vai aí pegar um pouquinho mais habilidades do que a dislexia. E só para desmistificar também, gente, a criança com dislexia, ela sabe ler sim, tá? Ela não é uma criança que não sabe ler, ele não reconhece letra disléxico, certeza. Não, eles sabem ler, eles têm dificuldade na hora de relacionar a letra com o som. Então, eles trocam as letras, né? Eles invertem as posições das letras, por exemplo, mas eles sabem ler, tá? E aí, quando eu falo do transtorno mais global, né, que acomete um pouquinho mais que a dislexia, eu estou falando de uma criança que tem inteligência normal, ou seja, ela não tem nenhuma alteração de QI, né, por exemplo, e ela vai ter um distúrbio em várias áreas da linguagem. Então, fonológica, sintática, semântica e pragmática. O que é isso, né? Vou explicar para vocês. A fonológica é a descrição dos sons linguísticos e regra desses sons em sequência. Então, vai ser alteração em provas de consciência fonológica. Sintático, o que é essa questão sintática, né? São as regras e ordens da palavra em uma frase, né? Então, a sintaxe da frase, como eu formo uma frase, eles vão ter essa dificuldade em formar uma frase corretamente. Semântico, o que é o semântico, né? O significado das palavras, as palavras corretas, utilizar as palavras corretas, né? Então, eu peguei esse copo, eu formei uma que tem significado. Agora, se eu falar, o estojo peguei eu formei uma frase que não é correta, isso aqui não é um estojo, então eu tive uma dificuldade tanto sintática quanto semântica. E pragmática, né? A pragmática é o uso funcional da linguagem. Sabe quando a pessoa, você está conversando com alguém, a pessoa fala, você tem que ser mais pragmático. O que significa? Você tem que fazer a pessoa te entender. Isso é a pragmática. E eles têm essa dificuldade de fazer com que a gente entenda ele. Então, é aquela criança que fica contando para você uma história e essa história dá voltas e ele usa palavras que não tem nada a ver e você fica, meu Deus, o que ele está falando? Eu não estou entendendo nada. Né? Então, a criança ela não tem essa habilidade pragmática. A criança com um transtorno de aprendizagem. Já a dislexia, né, que está descrita lá no manual, no DSM-5, que é um manual diagnóstico, ela mostra que a criança vai ter, diferente do transtorno, que tem alteração em todas essas habilidades que a gente viu, ela vai ter um prejuízo na leitura, na escrita e pode ter, na matemática também. E aí, quais são as manifestações da dislexia? Também a inteligência normal, não posso ter uma criança que tenha uma deficiência intelectual junto com a dislexia, tá? Porque são transtornos distintos. Ela vai ter as habilidades sintática, semântica e pragmática, que a gente conversou agora, preservadas. Então, ela não vai ter essa alteração. Ela vai ter alteração no processamento auditivo e visual. Né? O processamento auditivo agora está super na moda, todo mundo fala, é o PAC, não sei se vocês já ouviram falar. O PAC nada mais é que um teste de processamento auditivo central. E o que é o processamento auditivo? É como eu processo as informações auditivas e fonológicas. Então, é essa alteração que a criança com dislexia vai ter. Por isso que eles vão errar uma palavra quando o professor dita, né, trocar uma letra por outra, porque ele tem essa alteração de processamento auditivo e, né, ou visual. Então, ele enxerga uma palavra, por exemplo, pato, mas ele vai ler bato, porque ele tem essa alteração de processar a informação. E aí ele vai ter um quadro de linguagem anterior que pode ou não estar presente, ou seja, a criança com dislexia, muitas vezes elas apresentam trocas na fala desde pequenas, mas podem não apresentar também. Mas eu tenho que ficar atenta, né? Naquela criança com 4 anos que troca muitas letras na fala, né? Que fala enrolado, que a gente não entende, eu preciso ficar atenta, porque isso pode passar depois para a leitura e para a escrita. Tem muitas crianças que falam, trocam as letras na fala
e também trocam na escrita, né? E isso não é só nível de fala, isso está relacionado com a linguagem escrita, tá? A criança pode ter dificuldade no raciocínio lógico-matemático, né, para organizar, planejar cálculos, quando tem enunciado. Por quê? Porque a alteração da dislexia é na leitura. Para eu fazer um problema, eu preciso ler e entender o problema, né? Então, o João tinha 9 figurinhas, ele perdeu 3. Isso é interpretação. Perder, ele perdeu, né? Eu preciso interpretar isso, ler e interpretar. Então, às vezes, a criança, ela até sabe que 9 menos 3 é 6, mas ela não interpretou o que o problema pedia. E aí, com isso, ela acaba errando ali no problema matemático. Mas, como eu já citei para vocês, a maior dificuldade dessa criança será na leitura. Então, eu preciso estar atento ao desenvolvimento de leitura dessa criança, porque a maior dificuldade dela vai ser nessa habilidade. E aí, né, pensando nisso, nesse encaminhamento que a gente conversou, eu trouxe para vocês um pouco sobre o que acontece com a criança, então, quando ela é encaminhada. Então, você se mandou. E o LIDA, gente, ele está situado na Unesp de Marília, tá? Então, lá nós recebemos encaminhamentos via SUS para avaliação de leitura e escrita. Então, quem já tiver na rede, né, os alunos que forem entrar depois, vão ser professores, ou até em escolas particulares mesmo, nós recebemos muito encaminhamentos. Porque nós somos especializados nesse atendimento de leitura e escrita. Então, não sei se alguns de vocês já tinham ouvido falar, mas caso não tenham, esse laboratório é importante eu falar da existência dele, porque muita gente nem sabe que existe o laboratório, né, que faz esse tipo de avaliação, e ele é completamente importante. Então, nós atendemos crianças do SUS e também, às vezes, a demanda particular, né? Pelo SUS também, né? Mas que vem de escola particular. E a gente fez um estudo, que inclusive ele está disponível nesse livro aqui, para quem tiver curiosidade, né, do LIDA. Então, como eu disse para vocês, o laboratório ele está vinculado ao departamento de fonoaudiologia, ele fica no SER. O SER ele fica ao lado da Unesp. Antes ele ficava ali perto do Iara Clube, agora ele mudou ali entre a Unesp e a Unimar. E lá nós fazemos atividades de ensino, pesquisa, né, que tem os alunos de mestrado, de doutorado, que eu estou no doutorado em educação, e também extensão, que é o atendimento que a gente faz. Então, lá nós temos a equipe multidisciplinar, que eu comentei com vocês, e nós temos pelo menos 5 fonoaudiólogas. Por que pelo menos? Porque no LIDA atendem as fonoaudiólogas que fazem pesquisa, então do mestrado, do doutorado. Então, tem ano que eu tenho mais e tem ano que eu tenho menos, mas geralmente gira em torno de 5 fonoaudiólogas, e aí cada uma especialista em uma área, né? Eu tenho algumas que são mais especialistas na ortografia, eu trabalho mais com a leitura e com a parte de habilidades preditoras, né, da leitura e da escrita. Então, cada uma vai ser especialista aí em uma área. E nós temos também a neuropsicóloga, que é a Graziele Kerges. A Graziele, ela já fez parte, ela já deu aula lá na FAEF, em Garça, né? Agora ela atua aqui em Marília. E nós também temos a terapeuta ocupacional, que é a Josiane. E além desses profissionais, né, como eu disse, nós também temos os alunos, né, de iniciação científica, de mestrado, que desenvolvem pesquisas. Então, sempre tem um procedimento de intervenção, que a gente faz a pesquisa. Então, faz um procedimento novo de leitura, e aí faz com as crianças, né, para a gente ver como que esse procedimento vai ser aceito aí pelas crianças. Então, esse fluxograma, ele mostra mais ou menos como funciona esse atendimento, né, quando é feito o encaminhamento. Então, no ano de 2017, nós tivemos 259 pacientes no LIDA ao todo, né? Então, nós temos aí, como vocês podem ver, crianças que são do próprio SER, né, porque lá tem atendimento de voz, de fala, e aí eles acabam mandando se a criança precisa de atendimento. Tem as crianças de escola. Então, como nós fazemos pesquisa em escola, né, muitas vezes o pessoal acha, vai lá, pega a criança na escola e não faz mais nada. Não é isso. A gente faz uma pesquisa e todas aquelas crianças que a gente vê que apresentam dificuldade, nós encaminhamos para o LIDA. Né? A gente faz um rastreio e manda para lá aquelas que apresentaram dificuldade. Tem encaminhamento também de neurologista, neuropsicólogo, pediatra, encaminhamento da escola, como eu disse para vocês,
né, que tiveram 27 crianças, e a demanda SUS, que aí o SUS que manda para a gente, né? E aí, dessas crianças, algumas nós chamamos, acabam faltando, nós tivemos 114 crianças em atendimento em 2017. E aí, as crianças, elas têm queixas, né? Vocês podem ver aí seguindo o fluxograma, queixas de atenção, né? Dificuldade de atenção, mas a maioria são queixas de aprendizagem. E aí, nós fazemos toda essa avaliação e chegamos num diagnóstico, né? Então, em 2017, todas aquelas crianças que entraram, nós tivemos 11 diagnósticos de transtorno global, 12 de TDAH. Por que o TDAH? Porque eu tenho a neuropsicóloga também junto e o neurologista que atende. Então, por isso que a gente diagnosticou o TDAH. 7 com ocorrência, ou seja, a criança tinha o transtorno de aprendizagem, né, a dislexia, junto com o TDAH, que isso pode ocorrer também, tá, gente? E 31 dislexia, né? Então, a dislexia, os estudos, eles trazem, nós vemos também na prática que é o maior número de crianças com dificuldade, com transtorno, é mais dislexia do que TDAH ou do que o transtorno de aprendizagem, né? Ele é um diagnóstico que ele é mais prevalente. E aí eu tenho subtipos, né? Então, eu tive 13 com dislexia fonológica, né? Com alteração de processamento fonológico, 5 com alteração de processamento visual, e a mista, que tem alteração tanto processamento fonológico quanto visual. E aí, depois que faz esse encaminhamento, que a gente faz o processo de avaliação, essas crianças passam por intervenção, né? Por terapia. Então, eu tenho crianças no RTI, que eu citei lá no começo, lembra que é aquele modelo de resposta à intervenção. Tem estimulação com neurofeedback, que é uma estimulação um pouquinho diferente aí, que vai mexer com essas questões mais neurológicas. Tem os programas de treino de leitura, dificuldade de ortografia, remediação fonológica e a terapia com processamento auditivo. Então, lembra que eu falei, as crianças, por mais que elas tenham o mesmo diagnóstico, elas têm manifestações diferentes. Então, cada uma vai passar pela avaliação, pela intervenção, desculpa, daquela dificuldade que ela apresenta naquele momento. Então, eu tenho crianças que tinham mais dificuldade com leitura e que fizeram treino de leitura, e crianças que tinham maior dificuldade na escrita e fizeram dificuldades ortográficas, o treino. Né? Então, vai depender da manifestação da criança para eu fazer a terapia com ela de acordo com o que ela precisa. E nós também temos as condutas, né? Então, eu também tenho, às vezes, a gente faz a avaliação inteira, vê que a criança tem uma outra alteração, que não é de leitura e escrita, e encaminho aí para o outro profissional, para o psicólogo, né? Para o psicopedagogo. Encaminhamos para estágio, que lá nós também temos o atendimento de estágio, e também direcionados para pesquisa, né? Então, olha, essa criança, ela tem alteração que esse programa de pesquisa está fazendo, então ela passa por essa pesquisa, né? Então, vocês percebem que a gente faz todo aí um atendimento, né? E isso tudo de acordo com o encaminhamento que chegou para a gente, né? Então, lembra que eu falei? Se não tiver essa ponta aqui, a gente não chega no final, que é essa conduta e a terapia, né? Então, todo o processo é importante, não só o final, que é o diagnóstico. Então, só colocando em porcentagem, né, para a gente ver mais visualmente, a gente tem aí, ó, amarelo, então, de todas as crianças, 50% tinham dislexia, né? E aí, o que tem o menorzinho aí é as crianças com comorbidade, ou seja, que tinham dislexia e TDAH junto. E aí, dessa dislexia, eu tenho a maioria ou fonológica ou mista, né? E a minoria visual, que vocês podem ver nesse círculo aí, rosinha e azul, né? E tenho a de intervenções, né? Então, a maioria das crianças, como vocês podem ver no quadrinho amarelo, estavam fazendo programa de remediação, né? Então, programas de remediação fonológica, né? Programas de remediação, crianças que chegaram com a idade um pouquinho menor, né? Aí, porque quanto mais cedo encaminhar, melhor. Então, por isso que é o programa de remediação, que eu vou remediar aquele problema antes, né, que a criança tenha mais dificuldade no terceiro, no quarto, quinto ano, porque aí a intervenção, ela fica um pouquinho mais difícil, né, depois desses anos, porque aí a criança já passou por período de alfabetização, já passou por todo aquele processo de alfabetização, e aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de intervir, mas a gente consegue, né, com a ajuda da família, com a ajuda da escola,
nós conseguimos fazer essa intervenção. Então, é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Mas eu queria deixar aqui para vocês a minha página do Instagram e eu vou explicar o porquê. Né? Que essa semana nós estamos tendo a Semana da Dislexia, e aí eu coloquei vários materiais lá, até depois eu posso até mandar para vocês, por e-mail, para o professor Odair, enfim, que são para trabalhar com crianças que têm a dislexia, né? E eu também tenho alguns e-books gratuitos para fazer intervenção com essas crianças, estratégias baseadas na BNCC. Então, eu tenho vários materiais lá disponibilizados que eu gostaria muito que vocês tivessem o acesso, tá? Então, depois eu posso passar isso para vocês aí por e-mail, para vocês terem acesso a esses e-books, esses materiais, porque eu acho que é de extrema importância, ok? Esse é meu e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje ou sobre algum conteúdo que vocês tenham mais curiosidade, vocês podem mandar e-mail, que eu estou sempre respondendo, ok? Muito obrigada. Claro, claro, pode sim. Uhum, tá. Claro, posso sim, ó. Pessoal, esses materiais que eu coloquei para vocês, esses protocolos, eles são vendidos, tá? Por quê? Porque eles são feitos as pesquisas, né? E eles são disponibilizados não só para pedagogos, mas como ele é um procedimento que ele é aberto, então ele é disponibilizado para psicólogo, para fonoaudiólogo, então eles são vendidos por uma editora que se chama Editora Booktoy. Posso escrever aqui no chat para vocês, melhor. Editora Booktoy. E aí, nessa editora, tem outros livros também, além do que eu mostrei para vocês, né? Claro, de intervenção, de avaliação, mas acho que esses que eu trouxe para vocês são os mais importantes, né? E são os mais acessíveis também, né, para a gente, porque são materiais que são muito importantes aí de serem feitos, e é um investimento, né? Com um protocolo, eu aplico com a minha sala inteira, todos os anos, né? Então, são materiais que eu acho que são importantes vocês terem, mas eles são distribuídos aí por essa editora, tá? Isso, da educação, da educação. Eles não são fechados, né? Porque tem alguns protocolos que são fechados, só para psicólogo, só para fono. Então, eu trouxe esses materiais porque eles são abertos e são principalmente para professores. Vocês vão ver na leitura deles, quem adquiriu o material, que é sempre pensando no professor. Então, a maioria tem a parte coletiva, né? Porque o professor, às vezes, é difícil ali selecionar um por um, então tem a parte coletiva para fazer com a sala de aula inteira. Então, são materiais bem voltados para a prática pedagógica. Tá? Uhum, sim. Uhum.
sim, sim. Uhum. Exatamente. Uhum. Isso. É, oi, estão me ouvindo? Não, eu concordo com tudo que você falou, né? E eu acho também, só para deixar registrado, né, que os professores, você tem que perder o medo, né? Porque eu sinto que tem medo. Às vezes a gente fica tão preocupado em falar sobre a criança, eu acho que ele tem autismo, então eu vou falar bastante da fala dele. A gente fica tão preocupado que a gente esquece da nossa própria competência, né? E vocês, mais do que ninguém, têm essa competência para falar do desenvolvimento da aprendizagem, da leitura, da escrita. Então, se apoiem nisso, né? Vocês têm propriedade para falar, então falem, né? Abusem disso, falem, porque vocês que têm a capacidade de passar essa informação, não tenham medo de passar essa informação, desde que ela seja, né, como a gente falou, aí assertiva, né, e que ajude tanto o profissional
a criança e também você, né? Porque se a gente manda um encaminhamento, às vezes fica perdido. Então, percam esse medo, porque vocês têm essa propriedade, né? Tem um microfone ligado, não dá para ouvir nada que está dizendo. Acho que é o microfone do núcleo. Posso. Pessoal, então, eu estava falando assim que, né, os profissionais da educação, principalmente vocês, pedagogos, não tem que ter medo, né? Tem que perder o medo quando for fazer encaminhamento, quando for conversar com os pais. Vocês têm essa propriedade, né, de falar do desenvolvimento da leitura, da escrita. Então, não tenham medo quando forem passar isso para o papel, conversar com os pais, conversar até mesmo com um profissional, né? Porque vocês têm essa competência, sim. Né? Então, estejam sempre munidos aí de conhecimento, né? Como eu falei no começo, da prática baseada em evidência científica, na literatura, tenham sempre argumentos, né? E se baseiem na própria formação de vocês, porque vocês têm a formação que é própria, né, para isso, para o desempenho da leitura e da escrita, mais do que ninguém para falar. Então, não tenham medo disso, né? Exatamente. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à professora Bianca pela riquíssima participação em nosso simpósio. Todas as vezes que a Bianca é convidada para participar de lives ou eventos científicos, é esse show de conhecimento, né? Agradeço à professora Mariane por ter feito a mediação, essa atividade do nosso simpósio, e aos nossos alunos que participaram, tiveram paciência, estiveram conosco até o momento. Infelizmente, eu não estou podendo estar atuando mais diretamente nessas atividades, mas aqui da minha casa eu pude acompanhar as atividades ontem e hoje e, infelizmente, a internet é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes está tudo em ordem, tudo perfeito, tudo organizado, mas sempre ocorre um contratempo. Então, Bianca e alunos, peço desculpas se houve algum contratempo nesse sentido, e agradeço mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado.